Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. I meet inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. O que você não sabe sobre comunicação humana pode estar matando a sua carreira e a sua empresa, porque muita gente tem problemas de comunicação e muitas empresas têm problemas de comunicação também. Se a gente voltar um pouquinho na história, muita gente vai se lembrar que em 1925 o rei George V dominava sobre um quarto. 25% do planeta Terra estava debaixo da sua coroa. Era muita responsabilidade. E aí ele transferiu um pouco dessa responsabilidade, em certo momento, para o segundo filho dele, o Duque de York. E ele pediu para que aquele filho dele o representasse no discurso de encerramento da exibição imperial no estádio de Wembley, na Inglaterra, em Londres. Imagine o peso dessa responsabilidade que o Duque de York recebeu. Quem assistiu o filme O Discurso do Rei sabe que naquele momento o Duque de York ficou do lado do não dito. Ele não conseguiu transmitir aquele discurso em rede nacional e através do rádio para todo o globo. Então foi um fiasco, uma vergonha, porque ao passo que você recebe mais liderança, mais responsabilidade, você é obrigado, não é uma opção mais, você é obrigado, obrigada a melhorar a sua comunicação, a desenvolver a sua comunicação. E naquele caso, a gente sabe que a história acabou mostrando que, infelizmente, ele não conseguiu prosperar, não conseguiu entregar aquela comunicação. E aí, olha que interessante, 1925, o Duque de York fracassou. Alguns anos depois, 8 anos depois, um outro personagem da história da humanidade, com uma comunicação assertiva, envolvente, muita autoridade, discursos inflamados, conduziu o mundo inteiro para a Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante. A gente tem de um lado o não dito e do outro lado o mal dito. Aquilo que pode ser usado para o mal ou que envolve uma comunicação agressiva, uma comunicação violenta, aqueles feedbacks incompletos, projetos mal demandados. E dos dois lados, a gente trazendo para os nossos dias, né, agora que o pessoal está chegando aqui na live, a gente tem gente boa. Dos dois lados, a gente tem bons profissionais, bons comunicadores, bons líderes, bons empreendedores, bons contadores, bons advogados, mas a gente precisa convidar essas pessoas, Renata, para sair do não dito e do mal dito e caminhar até o meio da ponte, onde as relações são mais saudáveis, o sucesso é mais garantido, as oportunidades melhor aproveitadas, os projetos são melhor demandados, os investimentos eles são mais facilmente obtidos e uma série de outras vantagens, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, por sabermos nos comunicar melhor, nos comunicarmos de uma forma humana. E aí eu já começo, já que você é minha convidada hoje aqui, querendo ouvir um pouquinho, acho que é um anseio do público aqui também que está com a gente, saber um pouquinho como foi que a Renata, que hoje é uma profissional do meio contábil, desse segmento que é um segmento que cuida dos bastidores de nossas empresas, sem a área contábil, todas as empresas parariam de funcionar da noite para o dia. Como é que você usou a comunicação para acelerar os seus resultados, desde lá da faculdade, de quando você realmente precisou da comunicação, e aí você viu que usar a comunicação humana, uma comunicação mais assertiva, sair do não dito, sair do maldito, te ajudaria a ter mais sucesso e te levou hoje a esse sucesso aí em Belém do Pará. Conta um pouquinho a sua história pra gente. Então, comunicar para mim sempre foi uma coisa relativamente simples. Eu sempre tive facilidade de comunicação. Eu até
culpo um pouco isso ao fato de que eu sempre fui uma leitora voraz, tá? Então, eu descobri a biblioteca da pequena cidade onde eu morava, lá em Ourém, aqui no Pará, né? Eu cresci, cheguei no estado do Pará com 10 anos de idade e cresci numa cidadezinha pouco menos de 200 quilômetros aqui de Belém, chamada Ourém. E um dia, voltando da escola, se descortinou ali para mim aquele mundo mágico da biblioteca e eu me descobri uma leitora que diariamente levava para casa e lia 2 livros, e eu culpo esse hábito aí com uns 11, 12 anos de idade, eu comecei essa leitura, e quando já não tinha mais os infantos juvenis da biblioteca para eu ler, eu passei por uma literatura já mais avançada. E a gente sabe, né, que o hábito da leitura, ele mesmo que você não queira, você acaba desenvolvendo aí uma facilidade, uma ampliação de vocabulário. Isso se juntou a algumas características que já eram inatas em mim. E então, desde muito cedo, eu nunca tive dificuldade de escrita, de fala, e fui burilando isso ao longo da vida. Né? Então, tinha que apresentar trabalho, eu ia lá, tinha que puxar fila, eu estava lá, né? A minha entrada no mundo contábil aconteceu meio que por acidente, porque todo mundo que me via dizia, vai ser advogada, vai ser advogada, vai ser advogada. Não rolou o curso de Direito, entrei na contabilidade para passar uma chuvinha, me apaixonei pela ciência aí da riqueza e da prosperidade, e hoje não me vejo fazendo outra coisa que não seja aí a contabilidade. E assim, eu acho que até o tema da comunicação que a gente vem trabalhando aí, meio que aconteceu por acidente, mas que a gente vem trabalhando nessas nossas últimas conversas. É engraçado que algumas pessoas, depois que a gente começou a conversar, a fazer essas lives, a trazer essa conversa meio que para o ambiente da contabilidade, do contador, algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, poxa, Renata, eu nunca imaginei que um contador precisasse se preocupar tanto com essa questão de comunicação. Vocês só lidam com os números, vocês só lidam com a burocracia, vocês só lidam aí com os impostos. Por que é importante essa questão da comunicação, né? E assim, tem nos dado a oportunidade, né, na verdade, de mostrar que não. Qualquer ser humano tem essa necessidade básica de comunicar-se, né? E de se comunicar bem. Inclusive, eu vou relatar uma situação que aconteceu hoje, de comunicação comigo, com um cliente, né? E nós estávamos nos comunicando pelo WhatsApp, que a gente sabe que é uma ferramenta de comunicação que hoje a gente usa muito, e aí ele me passou uma mensagem, me cobrando uma situação, e eu disse, epa, pera lá, não é bem assim não, essa cobrança eu considero que não é uma cobrança devida. Ele, não, olha, eu acho que você interpretou errado a mensagem que eu te passei, eu acho que você precisa ler no outro contexto, porque eu acho que faltou aí uma interpretação, talvez do teu estado emocional, porque a maneira, entendeu? Então a comunicação, ela está ali, ela está em tudo. Né? Ela está na maneira como eu tento negociar um contrato com o cliente, ela está na maneira como eu passo uma informação referente à situação da empresa para o cliente, ela está na maneira como eu tento passar o cenário daquela empresa para o cliente. Então, a comunicação, ela, independente, na minha opinião, né, me corrija aí, especialista, se eu estiver errada, tá? Então, eu entendo, mesmo sendo uma profissional da área contábil, que eu tenho que ter uma boa estratégia de comunicação para que o meu interlocutor
interlocutor, para que o meu cliente ele receba exatamente a mensagem que eu quero passar, para que não haja ruído nessa comunicação. Porque eu quero dizer X, ele entende Y, a mensagem não foi transmitida, né? E aí fica a história. Se eu tenho travas, se eu tenho dificuldades, se eu chego lá como o filho do rei que tinha que passar... Eu vi em uma das suas palestras, você divulgou um trecho dela, a cena do filme. É angustiante a gente ver ele chegar lá diante do estádio e diante da rádio, e você vê que ele tem uma mensagem para passar, e que ele trava, e que ele não consegue, né? Vai dando uma agonia em você de ver a cena do filme. E ou o contrário, né? Você vê aquela pessoa que tem realmente uma facilidade de, com a sua comunicação, levar as pessoas para um caminho que, né, aí você tem uma Segunda Guerra Mundial que acontece porque o cara tinha um grande poder de persuasão e convenceu que não, tinha uma raça superior, tinha uma raça que merecia dominar. Então, realmente, a minha trajetória dentro da comunicação, eu consegui aliar facilidades que eu tinha, né? Mas nem tudo são flores. Inclusive, quando eu tive a oportunidade de fazer a mentoria com você, eu fui em busca de ajuda, né? De me ajuda! Eu falo muito alto, eu acabo ficando rouca, eu preciso de técnica para isso, de técnica para aquilo, né? Então, realmente, eu acredito que a comunicação, independente da área profissional em que você esteja, ela pode te ajudar a performar melhor ou a não performar, né? Ela pode te ajudar a chegar mais rápido aonde você se propôs a chegar ou a não chegar, né? E isso serve para mim, que sou contadora, serve para o advogado, serve para o médico, serve para o dentista, serve para qualquer profissional em qualquer área. É isso aí, eu concordo contigo em gênero, número e grau, porque independente da área de atuação, nós nos relacionamos com outros humanos e, portanto, precisamos da comunicação. A comunicação nada mais é do que tornar comum aquilo que está na minha cabeça, aquilo que está na minha mente, aquilo que eu projeto no computador, seja um relatório, seja um gráfico, seja um conteúdo, não importa. Eu tenho que tornar aquilo comum para que o meu interlocutor entenda o que eu quero dizer e se conecte com aquilo que eu quero dizer. Porque senão não teria o menor sentido se a gente dissesse coisas para as pessoas simplesmente por dizer. Quando a gente diz algo, a gente tem um objetivo. A gente não planeja normalmente esse objetivo. E por isso muita gente vomita informação ou omite informação, o que causa muitos ruídos na comunicação. Porque, como você falou, muitos líderes, muitos profissionais pensam A, comunicam B e o interlocutor entende C. Todo esse desalinhamento causa um monte de ruídos na comunicação, causa ruídos e ruptura na relação humana e, consequentemente, o reflexo ele vai depender de qual é o ambiente que você está. Exemplo, se você está num ambiente familiar, num ambiente caseiro, o máximo que vai acontecer é ter problemas no seu ambiente familiar. Você vai começar a ter problemas com as pessoas com quem você não se comunica bem. Com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com os teus irmãos, com os teus pais, com as suas relações familiares. Quando você vai para o ambiente profissional, isso também acontece. E aí, o Peter Drucker tinha total razão quando ele disse que 60% dos problemas corporativos advêm de falhas e ruídos na comunicação. E hoje os especialistas defendem que esse número pode ser muito maior. 80% ou 90% dos problemas corporativos podem ter raiz nas falhas de comunicação. Então, a comunicação ela é a base para todas as áreas.
E como você disse, a leitura é a base para o conhecimento, inclusive a leitura é a base para se desenvolver uma boa comunicação interpessoal e em público. Ela também é importante para desenvolvermos uma série de aspectos complementares da comunicação, mas a comunicação é também a base para que muitas profissões e muitas áreas tenham sucesso. Recentemente, um amigo meu estava assistindo um documentário na Netflix, se eu não me engano, é Pandemia. E aí ele lembrou de mim na hora, porque é um documentário e, obviamente, quem estava fazendo esse documentário são pessoas reais, ou seja, não são atores, e um cientista, ele não lembrou o nome do cientista, mas ele falou, Edgar, um cientista aqui no documentário acabou de dizer isso, eu lembrei de você. O cientista disse assim, se eu descubro a cura para uma doença, tá aí a gente falando bastante agora do coronavírus, né? E ele falou assim, se eu descubro a cura para uma doença, mas eu não sei transmitir isso, eu não sei informar, eu não consigo falar em público para as pessoas que existe a cura e que eu descobri, é como se a cura não existisse. Olha o peso que isso tem. Vamos trazer para um contexto um pouquinho menos alarmante. Você criou um projeto, você tem um produto, você tem uma ideia, você montou um MVP de uma startup. Você tem algo ali que vai resolver o problema de muita gente. Se você não consegue transmitir isso, é como se aquele projeto não existisse. Ele nunca existiu. Porque se aquele projeto não tem voz, não tem um representante que dá voz a ele, o projeto não existiu. Então tem muito peso isso na nossa vida. E é por isso que a diferença do sucesso e do fracasso profissional passa pela comunicação. Claro, muita gente pode ter sucesso do ponto de vista financeiro, only money, apenas dinheiro, se ele não tiver comunicação. Por algum motivo, berço de ouro, herança, loteria, não sei. Eu, de verdade, não conheço, Renata, e desafio as pessoas a me mostrarem algum profissional, executivo, CEO, empreendedor, grande empresário que teve sucesso sem comunicação. Eu não conheço. Um dos homens mais ricos do mundo, que é o americano, fugiu o nome dele agora aqui, por algum motivo fugiu o nome dele, estava pensando nele agora há pouco, o Warren Buffett, ele declarou que o maior investimento que ele fez na carreira dele como empreendedor, como empresário, foi um curso de oratória com 20 e poucos anos. Você entendeu o peso disso? Primeiro, o homem aprendeu a falar em público, para depois negociar, empreender, contratar, entrevistar, ser entrevistado, falar em público, palestrar. A base do sucesso depende da comunicação. Não adianta nós queremos ser grandes profissionais, grandes líderes, grandes empresários e empreendedores, se primeiro a gente não tiver comunicação. A gente vai sofrer mais para conseguir chegar mais longe. A gente vai suar um pouco mais a camisa. E pode ser muito mais suave. Quanto mais alto a gente sobe na cadeia alimentar, uma brincadeira, obviamente, na cadeia alimentar corporativa, ou seja, quanto mais responsabilidades temos e mais liderança exercemos, maior é o papel da comunicação. O Guy Kawasaki, que hoje é o Chief Evangelist do Canva, na verdade, ele não é o CEO, né? Ele é o CEO, mas ele não se coloca como executivo, como evangelista. Ele é aquele que vai ajudando os colaboradores e vai disseminando o Canva, que é uma ferramenta que eu uso todos os dias. Acho que muita gente aqui ouve, assiste, usa essa ferramenta, né? Mas pouca gente sabe que na década de 80, ele era um dos responsáveis pelo marketing da Apple, do lançamento do Macintosh. E recentemente ele deu uma entrevista e foi perguntado, Guy, qual a importância da comunicação no mercado corporativo? Ele falou, 100%. Ninguém consegue se desenvolver, acelerar a carreira, se não tiver a comunicação como base, como premissa.
quanto mais você cresce, ele disse, quanto mais liderança você assume, mais você tem que se comunicar e melhor tem que ser a sua comunicação. E os jovens hoje precisam começar a fazer isso desde cedo, porque, do contrário, como é que eles vão influenciar as pessoas? E ele disse assim, não vai ser através de uma mensagem de texto. Olha só o recado aqui, eu vou trazer o seu exemplo, agora há pouco, que você trouxe, para essa questão de que, se a gente não se comunicar usando todos os recursos que nós temos à disposição para a gente conseguir ter sucesso, a gente vai acabar perdendo uma oportunidade muito grande de influenciar as pessoas. Por quê? Só o texto não influencia, o texto é raso. Eu preciso mais do que o texto para influenciar as pessoas. Eu preciso de elementos da comunicação não verbal, que falta na mensagem de texto, quando a gente manda um WhatsApp ali frio e calculista. Agora, quando eu coloco elementos da voz, eu já subo um pouco a eficácia da minha comunicação. Quando eu coloco elementos da linguagem não verbal corporal, eu aumento ainda mais a minha eficácia da comunicação. De modo que eu tenho mais coerência entre o que eu falo e como eu falo. E aí o meu liderado, o meu cliente, vai entender muito mais aquilo que eu estou dizendo. E não são mensagens de textos que vão resolver os problemas de comunicação. A gente precisa de mais elementos, né? Edgar, assim, eu percebo que dentro do segmento que eu atuo, né, dentro do segmento empresarial contábil, existem algumas dores que eu atribuo que talvez, se fosse trabalhado pelos colegas a questão da comunicação, a gente conseguiria superar essas dores com um pouco mais de facilidade. Não é uma dor muito latente, tá? Para o profissional da área contábil. A gente é visto muito pelo aspecto técnico, tá? Então, hoje, o profissional ele é muito visto, tem uma imagem muito vinculada ao fisco, à burocracia, a imposto, né? Então, existe essa vinculação histórica, né? Tem um contexto histórico aí por trás, que vem desde a época da hiperinflação, né? E que passou por uma série de situações. E hoje, quando o profissional ele tenta se redescobrir, quando ele tem à sua disposição a tecnologia, quando ele tem à sua disposição uma série de ferramentas que automatizam, né, processos que antes obrigatoriamente eram feitos de maneira muito artesanal, muito manual, que o profissional ele consegue se voltar para uma parte mais de relacionamento com o cliente, né? E a gente sabe que quando a gente se relaciona, a gente precisa essencialmente dessa ferramenta de comunicação, porque quando eu estou aqui calculando imposto, entregando declaração, me comunicando com o fisco através de um sistema, através de uma ferramenta mais fria, digamos que a comunicação não me faz tanta falta. Mas na hora que eu consigo perceber que eu tenho que me relacionar mais com o meu cliente, essa comunicação, que durante muito tempo ela ficou ali em segundo plano, ela começa a fazer falta. E eu percebo que para muitos colegas, né, para muitos profissionais, esse momento em que eu digo, opa, pera lá, eu tenho um sistema que faz isso, que automatiza aquilo, agora eu tenho como me voltar mais para o meu cliente, eu tenho como me relacionar mais com o meu cliente, eu tenho como fazer entregas diferenciadas com o meu cliente, mas agora eu não consigo comunicar muitas vezes a importância e o valor disso para o meu cliente.
tá? Então, aí talvez a gente caia no problema, não sei se de credibilidade, não sei se da coerência, né, dentro desse CCI aí, não sei se que caminho eu preciso construir para que eu consiga comunicar isso lá na ponta para o meu cliente e influenciá-lo a ver valor, tá? Porque no final da história, o meu cliente lá na ponta, ele já está tão acostumado, muitas vezes, só com o aspecto preço, que ele não consegue ver valor nisso que eu estou tentando entregar para ele agora, né? Então, dentro desse contexto que eu criei, como que a gente poderia tornar essa comunicação mais atrativa para esse segmento contador-cliente? Renata, todo mundo, obviamente, até pela cultura industrial e educacional com que nós fomos moldados no século passado e ainda somos nesse século, a gente tem uma cabeça muito técnica. A escola ainda está muito voltada para o técnico, para questões que vão ajudar na linha de produção, que vão ajudar na hora que você se debruça sobre um sistema ou sobre uma análise contábil, óbvio, extremamente importante e necessário, porque o técnico ele trouxe a humanidade para esse patamar, para esse momento agora da Revolução 4.0, e depois a gente fez a virada de chave para a tecnologia, para a informação, mas o fato é que mesmo quando a gente era muito industrial e técnico, e hoje é muito informatizado, né? Você citou aí a automação trazendo recursos e facilitando a vida do contador com sistemas, com recursos que conectam, que encurtam distâncias, reduzem tempo e acelera a precisão, aumenta a precisão das análises. Isso é muito bom. Machine Learning, BI, whatever, tá tudo aí para ajudar. Perfeito. Só que em nenhum momento, nem na era industrial, nem na era da informação, nós, quando eu digo nós, como cultura, né, a educação, os meios que movem os países, as nações se preocuparam, e os meios que movem a indústria e o serviço se preocupou em formar soft skills. Está todo mundo preocupado em hard skill. Exemplo, a minha primeira formação também é contábil. Nunca se teve uma aula de oratória. Eu tenho amigos advogados, nunca tiveram uma aula de oratória. Advogado nunca teve uma aula de oratória, nem no ensino médio, nem no ensino superior, obviamente. Quantos médicos falam em público hoje em dia, cientistas, nunca tiveram uma aula de oratória? Então, a gente que está nessa área técnica, vocês contadores, eu não estou mais, vocês que estão nessa área mais técnica, acabaram sendo vítimas do que o sistema educacional impôs. Olha, técnico, tem que aprender técnica, aprende balancete, razonete, débito, crédito, faz aqui, não sei o que lá, tal. E, ok, vai lá e resolve, apaga o incêndio. Só que hoje, você deixou isso muito bem claro, que com essa proximidade humana que tem que existir, se nós não fizermos o que o Felipe falou aqui, o Felipe falou, relacionamentos, a gente está fadado ao fracasso. Você pode ter o melhor sistema, você pode ter a melhor tecnologia, os melhores técnicos, analistas, os melhores controllers, os melhores experts do mercado. Se você não tiver relacionamento com o teu cliente, o teu serviço vai virar commodity e aí a briga de preço vai acabar com o mercado, como aconteceu em outros mercados. O cliente, quando tiver que tomar uma decisão de, peraí, por que eu devo continuar com esse escritório contábil e não o da esquina ali, que está me oferecendo o mesmo serviço pela metade do preço? Ele vai analisar a tecnologia e vai falar, a tecnologia é a mesma. Esse aqui usa Home Experience, esse aqui usa Home Experience também. Ah, esse aqui usa isso, aquele ali usa a mesma coisa, é parecido. O que vai fazer ele tomar uma decisão? Relacionamento. E para que ele tome essa decisão baseada no relacionamento,
A base do relacionamento vai ser a comunicação. Se eu não me comunico, se eu não tenho comunicação humana com o meu cliente, eu sou um cara extremamente técnico, que só sirvo para mandar boleto e DRE e imposto de renda. Eu não sirvo. Eu não crio conexão neural com ele. Eu não crio gatilho emocional. Eu sou um número. Todos os contadores que eu tive na minha vida, eu conheço a pessoa pelo nome, pela história. Eu conheço a pessoa pelo que ela é, porque eles se relacionaram comigo. O meu contador hoje chama Rogério Fatioli. O meu contador anterior chamava-se Valdomiro. Eu tomava café com o Valdomiro, ele ia na empresa me visitar, porque ele tomava café comigo, ele se relacionava comigo. O Rogério joga tênis como eu, a gente se relaciona. Então tem relacionamento, tem que ter relacionamento humano. E o relacionamento humano depende de comunicação. Você acha que eu vou trocar o Rogério? Eu não vou trocar o Rogério. Jamais. Ou só pela Renata, né? Se for o Rogério pela Renata, aí a gente pode... Quando eu abrir uma filial em Belém, aí eu vou ter que ter. Aí sim. Então, Renata, no final das contas, se a gente... Muita gente está falando aí da revolução dos robôs, tá vindo aí, já tem muita coisa acontecendo, é verdade. E eu falo isso na minha palestra também. Os robôs só vão tirar empregos de pessoas que fazem trabalhos desumanos. O que é um trabalho desumano? Trabalho desumano é aquele que não depende de comunicação e relação humana. Pronto. Se eu sou um cara extremamente técnico, eu digito, eu computo, eu relato, eu faço relatório, análise... O computador vai fazer tudo isso logo mais. O robô vai fazer tudo isso logo mais. O que vai sobrar para mim? Comunicação, relacionamento, liderança, trabalho em equipe, inteligência emocional e uma gestão de conflitos, negociação, vendas, uma série de outras coisas que vão depender mais da minha comunicação do que da parte técnica. A parte técnica, a gente vai apertar um botão e ele vai resolver ali para a gente vai continuar analisando o resultado do que o robô vai fazer. Então, se eu dissesse para vocês, sem nenhum viés agora, sem nenhuma puxação de sardinha para o meu lado, nada disso. E eu falo isso de coração aberto, não precisa se desenvolver comigo não, tá? Se você agora tomar uma decisão de se desenvolver com outro especialista, para mim, a minha missão está concluída. Porque essa chama é que eu quero levar para as pessoas que estão aqui assistindo a gente. Porque muita gente está pouco se lixando para isso. Vai se diferenciar na multidão quem souber se comunicar e se relacionar. Eu queria que vocês refletissem sobre uma frase de Benjamin Franklin, que disse certa vez que os líderes extraordinários são aqueles que promovem, que criam, que incentivam e que criam em pessoas comuns habilidades extraordinárias. Se você, como líder, quer criar nas pessoas à sua volta habilidades extraordinárias, você precisa de uma comunicação humana.